Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar uma volta, conhecer umas pequenas áreas de sistemas agroflorestais aqui na propriedade. São pequenas áreas, porque a propriedade ao todo é realmente pequena, mas são áreas que a gente está tentando preservar o máximo possível. A primeira área que a gente vai passar é uma área que está acima da mina, né, da nascente aqui da propriedade, tá certo? E aqui a gente está mantendo bastante preservado. A gente plantou várias palmeiras aqui, tá certo? Vocês estão vendo que o solo, né, já tem uma serrapilheira muito bem formada, muito matéria orgânica, né? Tá certo? E inicialmente a gente fez o plantio aqui de bananeiras com algumas plantas. Aqui a gente tem uma planta de mamey, lá embaixo a outra planta, ali uma palmeira, aqui duas palmeiras imperiais. A gente plantou isso junto com as bananas, tá certo? Só que tem que, com sombreamento, as bananas já estão perdendo bastante o vigor. Então a gente está mudando essa área de banana para uma outra área da propriedade e deixar essa área aqui só para preservação realmente ambiental aqui, tá certo? Inclusive as mudas que a gente tirou de banana para formar lá o pátio de compostagem foi retirada daqui, tá certo? Então vocês podem observar, né, que é uma área bem preservada. A gente tem aqui um bambuzal enorme, né, próximo da mina, todo preservado também, tá certo? E aqui a gente tenta manter bem preservado, né, tá certo? Então vocês podem ver que inclusive a bananeira, né, a bananeira ela resiste um certo sombreamento, mas quando o sombreamento começa a ficar muito intenso, ela vai estiolando muito, né? Ela perde muito o vigor. Então vocês podem ver aqui, ó, as mudas bem estioladas, né? Isso não tem vigor e se ela der cacho, ela não aguenta, né? Ela acaba tombando devido ao estiolamento. Então realmente está na hora de deixar essa área aqui e plantar banana em outro lugar e deixar essa área aqui para as plantas que são mais adaptadas. A gente vai inclusive colocar aqui alguns pés de cacau, que ajuda também. O cacau libera muita folha no chão, né? Então ajuda na formação de uma serrapilheira melhor, tá certo? E aqui a gente vê, é uma planta de mamey, né? Que está com mais ou menos, deve ter o que? Uns 8 anos mais ou menos, né? E começando a produzir fruto, né? Então vocês estão vendo ali, ó, o fruto de mamey, né? Vários frutos. Então é a primeira vez que ela está produzindo, né? Tá certo? E os frutos caem no chão aqui, os bichos vêm cá, comem, né? Então é uma forma que a gente achou também de multiplicar o mamey aqui na propriedade, que a gente acha que é uma árvore também interessante, diferente, né? E a gente está sempre distribuindo muda para alguns conhecidos aqui da região. A gente está aqui numa pequena área da propriedade, onde a gente está implementando um sistema agroflorestal. Nós vamos passar mostrando um pouquinho desse sistema para vocês, tá certo? Aqui nós temos aqui, ó, uma mangueira muito grande, né? Tá certo? Uma mangueira ubá. Debaixo aqui da sombra da mangueira a gente tem um cacaueiro, né? Tá certo? Inclusive vocês podem observar, né, que já está, apesar da planta ainda estar pequena, né, já está produzindo cacau. A gente deve pegar esse fruto aqui para a gente poder tirar a semente para propagação, tá certo? E a gente já comentou, né, que dentro do sistema agroflorestal o cacau vai muito bem, ele gosta muito dessa sombra, né, inclusive da sombra muito intensa das mangueiras. O cacau, o cupuaçu vão muito bem. E a gente tem a intenção, né, de enriquecer esse sistema com essas plantas, tá certo? Então nós vamos andar um pouquinho, né? Aqui a gente tem algumas acerolas, tá certo? Aqui a gente tem uma planta de mamey, tá certo? Tá com muita sombra, a gente vai ter que fazer um manejo, uma poda nessas mangueiras mais velhas, né? Tá certo? Então a gente vai fazer isso agora no inverno, tá certo? E aqui a gente tem mostrando para vocês aqui, ó, uma glericídia aqui, ó, tá certo? A glericídia também, quando ela é muito sombreada, ela começa a ficar muito, com a perna muito comprida e produzir pouca biomassa. Então a glericídia é muito interessante
no início do sistema agroflorestal. Depois que começa a sombrear muito também, ela diminui, ela fica muito comprida, né, e abre pouca copa, tá certo? Aqui a gente tem várias espécies espontâneas, né, que cresceram aqui. Aqui uma outra grilicídia, né, a gente vê que está com vigor muito baixo porque está muito sombreada. Várias palmeiras, né, que surgiram aqui. Isso aqui foi de forma mais natural. E aqui a gente tem mangueira ubá, né, outras mangueiras, né. Quando a gente podar essas plantas ficarem muito velhas, essas aqui já vão substituindo, ok? E vocês podem observar que nós cercamos a área, né? Porque inicialmente a propriedade que tinha algumas criações, então nós cercamos as áreas, né? E à medida que você cerca a área e não deixa animais entrarem, começa a surgir muitas plantas espontâneas, né? Então essas espécies aqui, muitas delas eu nem ainda sei identificar, mas que surgiram, o banco de sementes natural que foram surgindo. Essa aqui é uma planta que eu plantei há uns 4 anos atrás, que é o pau-ferro. Não sei se vocês conhecem, mas é uma árvore, quando eu fui em São Paulo, fiquei um tempo lá, eu achei uma copa muito bonita, um tronco muito bonito, então a gente plantou alguns pau-ferros aqui também, tá certo? Então vamos andar um pouquinho mais. Aqui novamente uma mangueira, tá certo? Aqui também uma gliricídia, que já foi podada, né? Mas pela sombra da árvore também a produção de biomassa já diminuiu, tá certo? E aqui a gente pode observar as palmeiras. As palmeiras vão muito bem dentro do sistema agroflorestal, tá certo? Então a intenção nossa também é de incorporar bastante palmeiras aqui, tá certo? A gente tem plantas aqui de pupunha que produz muito, né, dentro do sistema agroflorestal, então é muito interessante as palmeiras também dentro dos sistemas agroflorestais. E aqui vocês podem ver a quantidade de biomassa que foi colocada sobre o solo. Muitas aqui são plantas de leucena, gliricídia, são plantas não, são ramos, né? E folhagem de gliricídia, leucena, muita mamona, a gente trabalha com muita mamona aqui, tá certo? Ali novamente uma outra planta de pau-ferro, tá certo? E aqui, olha bem como a gente vai fazendo, né, a deposição do material na parte por cima do solo, né? Aqui uma mamona, né, que já foi manejada e ficou uma parte aqui. E aqui uma coisa bem interessante que eu gostaria vou mostrar para vocês é o citrus, né? Esse aqui é um citrus para porta-enxerto, é o Pôncero trifoliata. O citrus dentro do sistema agroflorestal, quando ele começa a ficar sombreado, ele faz como muitas outras plantas, ele começa a crescer demais procurando luz, né? E não abre bem a copa, tá certo? Então assim, se for realmente colocar citrus em sistema agroflorestal, tem que fazer um manejo muito intenso das plantas para não ser sombreado. Então assim, eu prefiro colocar os citros numa área mais a pleno sol, com algumas plantas para forrar o pomar, para fazer algum manejo, mas com bastante sol. Então assim, eu prefiro trabalhar com citros a pleno sol, tá certo? Então a gente vai mostrando aqui, ó. Aqui algumas leucenas, né? Aqui leucena, ali outra leucena. Então a gente faz o manejo, coloca no solo, né? Tá certo? Vamos andando aqui. Sempre observar, né, o solo bem protegido, com bastante biomassa, né? Outra planta também, assim, que a gente está buscando colocar mais aqui, a gente está observando o comportamento dela dentro do sistema agroflorestal, é o abacateiro. Tem um abacateiro ali, bem grande ali, aquela planta mais comprida ali, tá certo? Aqui nós temos outro abacateiro, né? Mas ele, pelo fato de estar sombreado também, ele está crescendo muito e abrindo pouca copa. Então a gente agora vai intensificar a poda das árvores, né? E tentar fazer uma poda para ele abrir a copa, tá certo? Então, as fruteiras tropicais, subtropicais dentro do sistema florestal, a gente tem que tomar um cuidado disso, dela não crescer muito, né? E abrir mais a copa para produzir mais frutos. Então o objetivo é esse aí, tá certo? Então,
E aqui, finalmente, nós chegamos aqui em algumas glericídias, né? São várias glericídias aqui que está na parte externa, na borda do sistema agroflorestal. Ela pega mais sol, porque essa área aqui, de tarde, praticamente o dia todo, ela pega muito sol, tá certo? Então essas plantas de glericídia pegam muito sol também. Então elas produzem muito biomassa ainda, apesar de ter alguma sombra, né? Mas ela consegue ainda pegar sol, tá certo? Então as das bordas, né? E a gente já comentou com vocês, né? Sobre a justiça, né? Que é essa planta de flor vermelha aqui, né? Tudo indica, né? Que a clericídia está fornecendo muito nutrientes para ela, por isso que ela está muito bonita. Bom, pessoal, aqui nós estamos em uma outra área da propriedade, pequena também, formando um sistema agroflorestal. Aqui a gente tem a planta que a gente já mostrou em um vídeo, né, que é uma planta ornamental, que é a Justiça, né? E aqui a gente tem, eu gostaria de mostrar para vocês, né, várias plantas, né, de leucena, né, de semeadura natural. Então, assim, quando a gente inicia a formação do sistema agroflorestal, a gente planta algumas espécies, no caso aqui a leucena, e depois a ressemeadura natural acontece, né? Vai jogando semente, né? O importante, a gente já comentou em relação à leucena, é fazer o manejo correto para não deixar ela infestar muita área. Então aqui a gente tem várias plantas de leucena nascendo, né? Aqui a gente já tem uma planta de porte médio que já foi podada, né? Tá certo? E aqui a gente tem uma área aqui que é mais uma área de espécies nativas aqui, né? Então é mais uma árvore, uma área de sombra, posteriormente pode usar para lazer e tudo mais. Bom, gente, aqui a gente tem uma árvore de leucena que foi podada, era uma árvore enorme, pelo tronco aqui vocês estão vendo, né? E ela está brotando novamente, então mostrando que a leucena realmente ela suporta essa poda drástica, né? Por que nós cortamos essa árvore? Porque ela estava sombreando muito um abacateiro que está aqui na frente. Então nós vamos passar aqui, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem outras plantas também que foram podadas, né? Porque estava sombreando muito o abacateiro. E aqui a gente tem o abacateiro. Então se vocês observarem, a parte da copa que está sombreada praticamente não enfolhou, tá certo? E a parte que estava mais exposta ao sol enfolhou bastante. Inclusive vocês podem observar aqui, ó, que a planta de abacate, né, ela deitou, né, porque ela procurando luz, tá certo? Porque estava muito sombreada aqui. Então no sistema agroflorestal a gente tem que realmente fazer esse manejo, porque principalmente com as fruteiras, né? Senão a copa fica muito alta, muito estiolada, e a gente pode ter problema. E um outro problema que a gente está tendo aqui, essa aqui é uma área muito baixa, né? Vocês podem ver aqui, ó, que eu passei aqui uma pasta bordaleza, porque está dando alguns problemas de fungo na região do coleto da planta, né? Então, assim, é uma área muito baixa, então provavelmente isso pode trazer algum problema futuramente para o abacateiro. Então a gente está plantando bastante plantas de abacate aqui na propriedade, em áreas diferentes, em áreas um pouco mais altas, né, para ver o comportamento das plantas nas diferentes áreas aqui, ok? Bom, pessoal, eu comentei com vocês que a gente pretende enriquecer os safros aqui da propriedade com plantas mais bem adaptadas ao sombreamento, tá certo? E a gente está fazendo algumas mudas, né? Então isso aqui a gente tem observado, né, que o cacau vai muito bem aqui na sombra das árvores aqui, tá certo? Aqui na nossa região, uma região bem quente, né? Esse aqui é alguns frutos que a gente coletou de duas plantas que já estão no sistema agroflorestal, e a gente está vendo realmente que o comportamento é muito bom. Então a gente está fazendo mais mudas, né? Então aqui já são mudas bem crescidas, né, de cacau, produzidas aqui na propriedade mesmo, tá certo? Aqui também a gente tem outras mudas, né, começando a formar, né? Tirar uma aqui, ó. Então, são mudas de cacau, e o cacau é muito tranquilo fazer muda, né? Então aqui a gente já tem um fruto partido aqui, ó. Então é simplesmente você tirar essas mudas, né? Pegar um carocinho desse aqui, ó, e colocar diretamente no solo. Você não precisa de lavar, de tirar a polpa nem nada, tá certo? É uma semente
recalcitrante, né? Não suporta ressecamento, então simplesmente é tirar, colocar num saquinho com terra e irrigar. Em pouco tempo você vai ter a muda de cacau, tá certo? Aqui a gente tem outras mudas que já estão sendo formadas, né? E outra planta interessante para o sistema agroflorestal, essas duas mudas aqui eu adquiri, aparentemente é muito parecida com o cacau, né? Mas é o cupuaçu, tá certo? Então é outra planta também, são essas duas mudas que eu adquiri num viveiro próximo daqui. A gente vai plantar e posteriormente tirar semente para multiplicar. Cupuaçu também vai muito bem em sombreamento. E a nossa região aqui é uma região bem quente e elas têm desenvolvido bem aqui na região. Se você não tiver uma planta de cacau para tirar alguns frutos, eu geralmente tenho visto em algumas grandes redes do supermercado alguns frutos de cacau, cupuaçu para ser vendidos, né? Então é simplesmente comprar aqueles frutos, né, e colocar numa embalagem com um substrato, pode ser terra de terra agrícola mesmo, ou aquela mistura que a gente está sempre comentando com vocês. Em pouco tempo vocês vão ter bastante muda para plantar, tá certo? Mas realmente tem que ser numa região mais quente, né? Tá certo? E a nossa região aqui parece que vai muito bem essas duas plantas, tanto o cupuaçu como o cacau, tá certo? Então, a gente está aprendendo. Eu não tenho muita experiência com o sistema agroflorestal, mas no dia a dia que a gente está mexendo, a gente tem observado algumas coisas, né? Então a gente comentou com vocês também que as fruteiras tropicais, né, no sombreamento de sistema agroflorestal, elas estiolam muito, produzem pouco, né? Então o manejo da sombra tem que ser muito bem feito. Então a gente está aprendendo e à medida que a gente vai observando, a gente vai passando mais informações para vocês, tá ok? Então, no momento, são essas informações que a gente gostaria de passar para vocês e até um próximo vídeo. Obrigado!